I get a feeling there's gonna be a riot. I don't raise the newspapers because they all have. Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal do YouTube e galera do Facebook que acompanha o canal Mecânica Bicar. Pessoal, eu tô aqui com o Graziano, engenheiro químico da Radiex, tá? Eu não tenho patrocínio da Radiex, nem nada disso. Há um tempo atrás aí teve um rapaz falando em grupo aí de lavagem de motor que prejudica motor, que limpeza de motor não pode, que o motor não pode molhar. E a Radiex ela tem uma linha de produtos para fazer limpeza de automotiva, limpeza em geral, tá? E eu pedi que ele viesse até aqui, ele topou a ideia de vir até aqui, tá? Para falar um pouco para vocês. Não é que eu esteja puxando sardinha para a Radiex, tá? Não, jamais, tá? Mas é o que eu falo aqui. O produto de limpeza da Radiex, o que ele fala aqui atrás, ele cumpre na prática. Então eu gostaria de perguntar para você, Graziano, para você pode falar pessoal, motor de carro, pode limpar? Legal, Beira. Obrigado aí pelo convite, antes de mais nada, né? E obrigado por prestigiar os nossos produtos. Nós temos produtos para fazer a limpeza do carro, tanto de forma ecológica, quanto também limpeza úmida. E esse produto aqui, que é o Wash Multi, Bira, ele é um produto para limpeza pesada e para limpeza diversa, desde um motor até mesmo uma caixa de roda. Esse produto ele pode ser utilizado tanto para limpeza úmida, que é esse motivo do questionamento que você está fazendo, né, para limpeza do motor, como também na parte ecológica. E por que a gente dá essa nomenclatura de limpeza ecológica e não limpeza a seco? Porque, querendo ou não, no momento da limpeza a seco, teoricamente, você não utilizaria água. E com esse produto aqui, na limpeza ecológica, você umedece o motor, porém com restrição de uso de água. Então você pode utilizar ele nos dois formatos. Seja limpeza ecológica, utilizando ele na proporção de 1:20 e vindo fazendo a limpeza de maneira borrifada, né, borrifando, só pulverizando e com um pincel e depois fazendo a remoção com uma toalha de microfibra, ou até mesmo fazendo essa limpeza do formato convencional que você está colocando aqui pra gente. Porém, é importante que se tome sempre os devidos cuidados, que eu acredito que é o que você faça aqui, né? Principalmente em partes onde você tem a presença maior de componentes eletrônicos, você vai fazer essa proteção para que isso não haja nenhuma infiltração ou algo do tipo. Para endoidar o sistema. O que eu falo para o pessoal é o seguinte, de uma maneira simples, tá? Lavar o motor, lavar ali a limpeza de motor, tá? Cada oficina faz de um jeito, mas tem um jeito correto para se fazer. Aqui eu faço o quê? Eu aplico o produto, aguardo o tempo ali de uns 10, 15 minutinhos, venho, enxago. Depois eu vou usar um aspirador de pó, tá? O seu aspirador de pó aspira pó e água, né? Pó e água. Isso. Mas a questão é nem aspirar pó e água. A questão é que se você ligar a mangueira no reverso do aspirador, na saída de ar, sugar. Ele vai se tornar um soprador. Então você vai secar ali os pontos onde molhou, emendas de chicote, sensores, tudo bonitinho. Carros que tem bobina enfiada dentro do cabeçote, vela, vai se remover, vai ser feita uma secagem ali para funcionar esse motor. Galera, assim, tudo na vida dá trabalho, tá? Principalmente limpeza de motor. Então, não existe um produto assim que você vai aplicar, vai enxaguar e vai funcionar o motor em seguida. Ou seja, existe um critério para se fazer essa limpeza. Isso. Né? Não é simplesmente assim a revelia, cheguei ali, bati e saí jogando água com pressão. Na verdade, você usou o produto correto, a ferramenta correta e a metodologia correta. Então você juntou essas três bases para se chegar ao resultado final do serviço. Mas eu queria perguntar para você, existe a possibilidade desse produto aqui causar oxidação no chicote? Não, ele não causa nenhum tipo de oxidação. Porque de que maneira ele funciona? Ele trabalha agindo exatamente em cima da sujeira e também da oleosidade. Esse produto aqui, Bira, ele é um produto à base de tensoativos. Esses tensoativos ele vai proporcionar a ele uma característica alcalina. Então, dentro de produtos de limpeza, você tem o que a gente chama de escala de pH, que vai de 0 a 14.
Quando esse pH está em 7, você diz que o produto ele é considerado neutro. Acima de 7, quanto mais ele for subindo, mais alcalino esse produto se torna. E ao se tornar alcalino, o produto ele tem muito mais facilidade de remoção de óleo e de graxa. O que pode, de repente, trazer a oxidação, na verdade, é a própria água, porque a água é que oxida, né? E não o produto. O produto que ele vai fazer é remover a oleosidade que está presente ali. Mas existe uma forma de você também proteger e evitar que isso daí aconteça. Você tem o próprio desengripante, óleo de lubrificação, que você pode aplicar nessas partes que você talvez tenha algum receio de que se oxide, para que ele possa repelir a água e também evitar esse tipo de oxidação pela própria presença da água. Agora, é o tipo da coisa também muito discutida, né, Bira? Porque quando você anda com o carro na chuva, quando você passa em uma poça d'água, essa água ela bate ali no motor também e acaba umedecendo. Então tem essa outra questão que a gente precisa observar. Isso que ele está falando da água de chuva é bem interessante, pessoal, porque assim, naquela pocinha de água da rua ali, você tem tudo naquela poça de água. Ali você tem desde fezes, cloro, sabão em pó, partículas de óleo de motor, partículas de óleo de asfalto, desgaste de pastilha, está tudo contido ali, entendeu? Então não é um produto desse que vai te trazer uma oxidação no sistema. Até mesmo essa própria água de chuva, que a gente fala do chão, tá? A própria chuva de São Paulo mesmo, que aquela que não, ela acho que ácida, estou falando besteira? Não, né? Ela pode trazer sim malefícios ao sistema elétrico do carro, tá? Não é o uso do produto em si. Já tem um tempo que eu trabalho com esse produto aqui e eu não tenho arrependimento. Fiquei refém da marca? Fiquei, tá? Porque você gostou não vou negar, do produto. mas eu fiquei refém porque assim, o que ele fala aqui, ele promete. Aí você vê esse vídeo e fala, porra, eu vou comprar um galãozinho desse, eu vou usar em casa. Leia, atente aqui ao modo de usar o produto, siga direitinho isso daqui, para não sair falando besteira depois, eu comprei, mas não deu o resultado. Porque dá, que a gente usa aqui direto. Outra coisa que eu queria falar é sobre esse finalizador aqui, ó, tá? É que eu uso muito. Pera, deixa eu pôr isso aqui no chão. Eu uso muito isso daqui, ó, que é o finalizador, tá? Isso daqui eu uso nas rodas, eu uso no motor. Eu não passo dentro do carro porque é um gosto meu, eu não gosto, tá, de ver tudo brilhando, mas pode ser utilizado dentro do painel, tudo bonitinho. Modo zero, vamos deixar você falar, modo exato, ou correto para utilização desse produto. Legal. Então, fazendo Só a fica ligação... para cá para o pessoal pegar você, só daqui a pouco você está longe da câmera, vem para cá. Pra Isso, cá, um pouquinho mais para cá, isso. Eu fico escondidinho aqui, que a estrela do show hoje é você. Fazendo a ligação do produto anterior que nós estávamos falando, do Wash Multi, ele vai ter a capacidade de remover toda a oleosidade e você vai ter a superfície sem a presença de oleosidade e ele vai dar um aspecto de peça limpa e seca. Esse produto aqui, ele vai dar uma característica de uma peça revitalizada. Por quê? Porque ele é um produto à base de silicone, 100% silicone, que protege e lubrifica também. Então, até mesmo esses componentes eletrônicos que nós estávamos falando anteriormente, ele vai servir também para lubrificar. Sem dizer que ele é multiuso, ele tem múltiplas aplicações. Você pode aplicar desde partes internas, né, do carro, partes de acabamento interno, porque ele também é perfumado, como partes de acabamento externo, a capa do retrovisor, ou até mesmo esses tipos de partes plásticas. Então, só para você ter uma ideia, a aplicação dele é muito simples. Esse bico, ele vai dar uma aplicação abrangente, pulverizada, que você vai ver, ó como que ele fica. O resultado é esse, né? Uma apresentação onde você tem a aplicação do produto, ele fica bem pretinho. Nesse momento ele está trazendo uma hidratação para o plástico e você vai vir aqui em seguida e aplicar um pano. Por que você aplica o pano em seguida? Para que ele remova o excesso. Removendo o excesso, você vai ter a peça hidratada e com um aspecto muito bom, com um aspecto estético muito bom. E automaticamente ele não vai grudar nenhum tipo de poeira, então ele não adere à poeira. Uma coisa que eu queria atentar sobre esse produto aqui, que eu falo assim, que eu como consumidor do produto, tá? Como usuário do produto, recomendo o seguinte, ele não tem um cheiro, aquele cheiro desagradável que tem silicone.
Você vai em lojas grandes, você compra aquele saquinho lá que tem aquele silicone com aquela esponjinha dentro, que ele tem um cheirinho meio... Ele tem um cheiro agradável, tá, pessoal? Você aplica no motor, você funciona o carro, não fica um cheiro ruim. Nós sabe? acabamos de ter a experiência aqui, a hora que eu apliquei, você Isso, deu para perceber isso, a entendeu? fragrância dele. Ele não tem um cheiro desagradável. Esse motor aqui que nós estamos finalizando, ele é o golzinho do Lucas, tá? E ele vai receber uma limpeza que a gente faz aqui, toda vez que faz uma manutenção grande no carro, ele recebe uma limpeza usando esse tipo de produto. Teve um rapaz aí no grupo falando aí que não pode lavar motor, que oxida, que atrapalha, que não sei o quê. Nós discutimos várias horas por causa disso. Certo. E por isso que eu fiz esse convite para você vir até aqui. Pessoal, assim, é muito difícil você me convencer sobre um produto novo, tá? Eu falo que eu sou descendente de italiano, e italiano não é fácil para você convencer. Eu pelo menos, sou bastante conservador, tá? E eu aprendi uma coisa nesses longos anos trabalhando com carro. Você tem que ter a sua mente aberta para tudo, tá? Para novas Para possibilidades. novas possibilidades. Se você parar no tempo, você fez um cursinho de injeção eletrônica lá em 1990 e ficou nesse cursinho de injeção eletrônica, você está fadado a ter dificuldades, porque o carro está evoluindo do mesmo jeito que o computador hoje, tá? Hoje você não tem mais cabo de acelerador, você não tem mais cabo de embreagem, você já tem carro elétrico andando na rua. Então, mantenha-se atualizado, assim você passa menos vergonha no grupo, você que é aspirante à mecânica, você que está entrando no mundo da mecânica, você vai passar menos vergonha quando abrir a boca para falar a respeito de mecânica. Entendeu? Por isso que eu falo, tem dúvida? Pergunta, deixa aí no final do vídeo, deixa o seu questionamento. Ele trouxe alguns outros produtos para me conhecer também, que eu não tinha o conhecimento, que é a espuma de limpeza, que é esse aqui, tá? Eu já fiz até um teste no meu carro ali, eu vou falar para vocês. O que está escrito aqui promete, tá? Mas isso aqui é aquela coisa, não é você pegar a espuma, aplicar a espuma e remover em seguida e vai ficar brilhando. Não, você vai aplicar, vai deixar agir ali por uns 2, 3 minutos, vai pegar uma esponjinha, movimento circular, você está lidando com o tecido do carro, tá? Ou plástico do carro que seja para ficar bem limpinho, depois vem com um paninho removendo o excesso. Fica bom. Então eu vou fazer um vídeo depois para vocês mostrando que é a espuma de limpeza da Radars. Outra que ele trouxe para mim, que eu vou fazer o teste também, que eu falei para ele, tá? É esse aqui, ó. Fala pra gente agora desse daqui, que é o quê? É o limpa-carta. Galera, vamos prestar atenção numa coisa aqui, ó, tá? Quando você comprar um produto, para você falar bem ou mal desse produto, atente aqui, ó. Limpa-carta, tá? Não está falando que remove borra, não está falando que melhora desempenho, não está falando nada. Ele é um produto para limpeza quando você efetua a troca do óleo. Isso? Esse produto aqui, nós chamamos ele de limpa cárter ou flush, como normalmente é conhecido no mercado. Mas ele é um produto para fazer tratamento do sistema de lubrificação. E ele é um produto para uso preventivo. Nós entendemos que quando um motor ele está com excesso de borra, esse motor ele precisa de uma manutenção corretiva. Para nós não chegarmos a esse estágio de uma manutenção corretiva, nós precisamos sempre estar fazendo uma manutenção preventiva. Então, em toda troca de óleo, todas as vezes que você for trocar o óleo, ou uma troca sim, uma troca não, seria prudente que você aplicasse o limpa-cárter. Por quê? Porque você vai remover aqueles vernizes, aquelas gomas que estão em início de formação. Não vai deixar chegar naquele nível, porque quando chega no nível de formar borra dentro do sistema de lubrificação, você já tem um problema que está bem avançado. Automaticamente as galerias já começaram a entupir, você já tem a dificuldade de fluir o lubrificante por toda a galeria, você já tem um problema de lubrificação. E muitas vezes aplicar um produto para remover essa intensidade ou essa quantidade de borra, você pode acabar tendo um problema maior, porque daí você vai ter deslocamento de placa de borra e pode acabar entupindo até mesmo o pescador ali do próprio cárter, que fica no cárter, e aí você vai ter um problema ainda maior de lubrificação. Então a recomendação que nós damos é usar o produto como forma preventiva, e se o carro estiver nessa condição de formação excessiva de borra, o mais recomendado é desmontar, trazer na oficina, do jeito que você faz de maneira convencional, desmonta e faz a limpeza das peças, porque ali você muitas vezes
já passou o momento de trocar o óleo, a pessoa faz muito tempo que não troca o óleo, né? Ou até mesmo houve contaminação desse lubrificante, e aí você precisa corrigir esse problema. Graziano, vamos lá. Eu vou falar aqui, é sobre minha responsabilidade que eu vou perguntar para ele, tá, pessoal? Né? Não vou falar nome também de nenhuma empresa que fabrica o produto. Aquele flush corretivo, eu notei aquilo muito ácido, tá? E eu percebi que eu fiz o uso daquele em um carro e o carro voltou fumando um tempo depois, deu problema nos radiadores de válvula. Aí tem um mito que roda na internet, pode ter sido causado pelo produto, isso pode ter sido causado ou pelos radiadores já estar ressecado, ele remover a sujeira, e se é aconselhável fazer esse flush para limpeza pesada? Você tem como dar uma informação sobre isso pra gente? Tenho sim. Ali, Bira, você pode ter duas situações. A primeira situação talvez a quantidade de solvente que se utiliza na composição é uma quantidade muito grande na tentativa de dissolver todas essas borras. E ao dissolver essas borras, você acaba atacando também esses anéis de vedação. Essa é uma primeira possibilidade. Eu não conheço o produto, não sei se é exatamente esse fator. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que essas borras, elas podem estar ajudando na própria vedação. Sim. E no momento em que você faz a remoção, automaticamente você vai ter mais folga, você vai ter mais espaço. E a partir desse momento, a passagem do lubrificante vai acontecer de maneira muito mais fácil. E aí vai começar a fumar, você vai começar a ter problema com passagem de óleo para onde não deveria passar. Então, pode ser tanto a questão de composição, ou pode ser a questão desse excesso de borra estar funcionando como uma vedação. Pela idade da peça, está trabalhando ali, esquenta, esfria, ela resseca. Né? Então aquela sujeira, que é aquela que não forma uma camada ali que impede, que o óleo acaba fluindo. Aí você vai fazer uma limpeza e você remove. Eu perguntei isso para ele porque, galera, porque ele é engenheiro químico, tá? Não tem pessoa melhor nessa terra para responder isso que um engenheiro químico. Ele não é um infiltrado em grupo, fazendo farra como muitas pessoas. Entendeu? Não. Ele é formado, ele trabalha na área. E o mais importante, o porquê que esses produtos funcionam. Eu estava conversando com ele hoje na hora do almoço e acabei fazendo uma descoberta. O Graziano, antes de ser engenheiro químico, ele foi mecânico também. Então ele sabe a necessidade da oficina, ele entende que a gente precisa de um produto na oficina que funcione. Tá? E ele entrou na Radiex, fez a faculdade de engenharia e hoje ele é um químico da Radiex desenvolvendo produtos para a gente poder trabalhar no dia a dia. Então assim, antes de você falar, esse produto não funciona, cara, leia o que está escrito aqui atrás, aplique direitinho o que está escrito aqui atrás. Aí se não funcionar, entre em contato com o SAC, porque vai funcionar. Eu falo que eu uso bastante aqui. Tá? Muitas vezes a pessoa ela acaba ficando com dúvida. E nós estamos abertos para isso, porque nós temos dentro da empresa uma equipe de pessoas dispostas e prontas a esclarecer qualquer dúvida que seja. Desde o vendedor técnico, até mesmo o corpo técnico está pronto para responder a essas perguntas, porque talvez a pessoa ela acaba não obtendo o resultado que ela esperava por falta de informação. E se você tem alguma dúvida, antes de utilizar o produto, leia as informações. Se não for suficiente para esclarecer, entre em contato com a gente ou converse com quem tem um pouco mais de conhecimento a respeito do produto e aí você vai conseguir obter os melhores resultados a respeito dele. Outra dúvida que legal também, deixa eu voltar com o multi aqui, ó. É muito bom vocês entenderem uma coisa, tá, galera? Esse produto aqui, apesar que ele é multi, tá? Tem várias aplicações, ele não é aplicação, né? É múltipla aplicação, ele não é para pintura. Correto? Correto. Não é para usar em pintura. Ah, mas a Radiex não tem um produto para me lavar o carro? Tem. Eu tô rindo, galera, pelo seguinte. É esse aqui, ó. Ele vem Super Higa Mega Blaster concentrado. Então, Exatamente. com um galão desse daqui, quantos litros de produto você faz? Esse produto ele tem um rendimento fantástico, porque você pode fazer a aplicação desde uma limpeza leve, limpeza média, a limpeza pesada. E dependendo dos níveis de limpeza que você vai fazer, você faz a diluição. Então, para fazer a limpeza de um carro que está com uma sujeira urbana, com um empoeiramento urbano, o rendimento dele é de 0,5%. 0,5% é o mesmo que falar que você vai pegar meio copinho desse descartável e diluir aqui, em 20 litros de água.
É meio copinho desse. Por exemplo, esse copinho aqui, ele tem 180 ml. Uhum. Né? Vamos arredondar aqui, 200 ml. Uhum. Ao mesmo que você pegar 100 ml, Meio copo. isso, 100 ml e diluir em 20 litros de de água. água. É o suficiente para você lavar um carro. Então, percebe, com Agora 100 peraí. ml. Agora vem a dúvida que não quer calar. Eu posso usar esse aqui para lavar motor? Esse daqui, o que acontece? Você não vai ter o mesmo resultado do que o multi. Porque o pH, apesar de assim, eu posso utilizar, você vai utilizar, mas não vai ter a mesma eficácia, porque o pH dele tende a estar próximo da neutralidade. Ele é um pH mais suave. É um pH é um produto com pH para fazer a limpeza de superfícies pintadas, como a desse carro. Né? Então, por isso que a gente, para pintura, utiliza esse. Inclusive, existe uma classificação até na própria frente aqui, que é escrita aqui, ó, limpezas leves. E a aplicação dele é versátil, porque eu não preciso utilizar somente dentro de um carro. Eu posso utilizar para limpar o chão de uma oficina. Né? Então, você imagina que com 100 ml eu diluo lá no balde e limpo o piso da minha oficina. Né? Agora, e se o piso tiver com muita graxa? Aí você utiliza o Wash Multi, que o pH dele é um pouco mais elevado e ele vai conseguir quebrar essas moléculas de graxa. de óleo. Beleza. Legal. Como é que pronuncia isso aqui? Fala pra mim. Wash. Wash. Tem Wash. gente que fala que é wash, o vixe, mas é wash. Wash. Tá? Então esse é o detergente semipastoso. Por que eu falo, pessoal? Porque eu uso isso aqui para limpar. Pra Você lavar o pode carro. abrir para eles verem aqui? Posso. A gente coloca um pouquinho. Ó, vamos colocar aqui para que vocês conheçam a característica física dele. Ó. Viu só? Ele é semipastoso. Leva lá perto da câmera lá para o pessoal ver. Aí ó. Tá vendo? Ó, ele é semipastoso. Tá pegando? Então o rendimento dele é muito bom. E, Então, lembrando também é o seguinte, Bira, com 3 gotinhas apenas, me dá aqui sua mão, com 3 gotinhas é o suficiente para você inclusive lavar as mãos dentro da oficina. 2, 3. Aí você vai aqui, lava a mão e outra, como ele é um produto com pH neutro, ele não vai ressecar a mão. Né? Se você for agora ali na torneira e lavar as mãos, você vai ver a quantidade de espuma e a quantidade de ação detergente que esse produto tem. Então ele é muito bom, inclusive, para você lavar as mãos dentro do ambiente de oficina. Percebe que a aplicação dele é muito versátil, desde eu utilizar no próprio carro, até mesmo lavar o uniforme do pessoal da oficina, a limpar o piso, até mesmo lavar as mãos. Então, produto bacana aí para ser utilizado dentro desse ambiente profissional. Olha, eu estou voltando rindo pelo seguinte, essa de lavar a mão não sabia não. Limpa. Pior que limpa, já, então já não precisamos mais comprar detergente para lavar a mão, já é uma grande coisa. Pessoal, assim, a gente, é o que eu falo assim, vocês, eu não teria força se não fosse vocês, e vocês não teriam boa parte desse conhecimento se não tivesse eu aqui para passar para vocês, tá? Essa troca de informação da gente é legal por isso, tá? Troca de experiência. Troca de experiência. Eu falo, quer acabar com o seu carro, entre num grupo desse carro. Tá? Ali vai ter gente que faz de tudo no carro. Substitui fusível por arame, eu já vi muito, tá? Substitui um fio fino por um fio da espessura dessa vareta aqui. Tá? Então a troca de informação é necessária para manter esses veículos rodando. Tá? E por isso que a gente trabalha, eu pelo menos bato muito em trazer informação para vocês por causa disso. Tá? Muito cuidado com o grupo de carro. Tá? Não vá na onda de qualquer um, porque às vezes você faz um procedimento errado no carro, ele não vai te trazer um malefício ali na hora, mas a longo prazo ele vai te trazer um problema. Outro produto que o Graziano trouxe para apresentar para a gente aqui, ó, foi esse aqui, ó, que é o Radax Condicionador de Metais, produzido pela Radiex. Fala pra gente um pouquinho desse produto aqui. Isso. O condicionador de metais da Radiex, ele é um produto excepcional para proteção de toda a parte interna do motor. Então, normalmente, uma das maiores dificuldades do motor é quando você tem a partida a frio e a própria lubrificação, né? Até chegar, até chegar nas partes superiores do motor.
Aqui você tem uma condição de impregnação, de lubrificação por impregnação a seco. Ou seja, antes mesmo do óleo chegar, ele já está protegido, ele já impregnou nessa superfície e automaticamente esse metal já está protegido, evitando que ele atrite metal com metal. Atritando metal com metal, você tem um desgaste acelerado desse componente e automaticamente as manutenções vão ser muito mais constantes. Quando você tem a presença do condicionador de metais, você proporcionou um tratamento na parte de lubrificação, onde esse motor vai estar protegido. E até mesmo a gente vê, né, esses testes de desafio, onde se tira todo o óleo lubrificante e você deixa o motor funcionando sem o lubrificante. Ele vai proporcionar exatamente essa proteção. Por quê? Porque ele proporcionou uma impregnação, uma lubrificação por impregnação a seco. Então, mesmo sem a presença do lubrificante, ele está tratando a superfície. Agora, a minha pergunta que todo mundo vai fazer é a seguinte: eu posso aplicar isso aqui no câmbio? Pode aplicar no câmbio. Eu posso aplicar na direção hidráulica? O câmbio que a gente fala é o câmbio, não é um câmbio automático. Porque normalmente o câmbio automático ele trabalha com composites, né? E aí você tem a compressão de um disco sobre o outro. E você trabalha com a necessidade desses discos atritarem. Se você tira o atrito, automaticamente você vai ter uma dificuldade ali, vai começar a patinar, vamos colocar assim. Então, esse produto ele é excepcional para você colocar no câmbio, inclusive porque no câmbio, com engrenagens, você tem engrenagem motora e motriz. A engrenagem ela tem um dente sobre o outro, onde um dente acaba forçando o outro. E aqui é o maior ponto de contato, de esforço desse dente. Então, com o tempo, você vai tendo um desgaste acelerado desse dente. Se você tiver uma redução desse atrito, automaticamente você vai ter uma vida útil maior. Então, ideal para esse tipo de aplicação também. Na direção hidráulica, eu posso colocar? Direção hidráulica. Claro que respeitando sempre a proporção de 200 ml para até 5 litros. Se tiver uma menor quantidade, automaticamente você faz esse cálculo. Sistema hidráulico normalmente ele usa de 1 litro a 1,5 litro de óleo, não é mais que isso. Às vezes pode chegar até 2. Qual a quantidade recomendada? De cabeça aqui eu não peguei despreparado, mas vamos pensar que é de 200 ml para cada 5 litros. Isso. Né? Então 20 ml seria para 500 ml. Isso. Né? Então para 1 litro seria 40 ml dele. Tá vendo? Até que ele foi rápido, tá vendo? Nós pegamos despreparado, mas ele fez o cálculo assim. Ar-condicionado, posso aplicar? Você pode aplicar, porém existe um grande questionamento nessa questão de poder ou não utilizar no ar-condicionado e se realmente existe um resultado com a aplicação dele. Porque se questiona muito, mas vou pôr ali, pode ser utilizado? Pode ser utilizado, vai ter resultado? Aí é que fica muito questionável se há um resultado efetivo ou não, se há um ganho de performance desse ar-condicionado ou não. Aí que fica a questão a ser discutida. Entendi. Legal. Muito obrigado por ter comparecido, tá? Por ter tirado nossas dúvidas sobre limpeza de motor. Depois eu vou fazer mais vídeo para vocês detalhando o que é a limpeza úmida quando ele fala, o que é a limpeza seco. Tá? E na verdade a seco mesmo nunca é, você precisa borrifar. Por isso que a gente fala que é limpeza ecológica. Isso, né? você não vai usar água para limpar, mas é borrifando. É muito mais trabalhosa, mas dá para ser feito? Dá para ser feito. Outra também que é a limpeza úmida, né? Que é a que você aplica o produto e depois enxaga. Tá? Então eu vou fazer uma sessão de vídeos aí para vocês mostrando e nós vamos pôr esses bichinhos aqui no teste e eu vou dizer para você se funciona ou não funciona. Essa proteção, ela começa a ser válida a partir de quantos mil quilômetros? Você colocou a primeira vez aqui, viramos aqui. A quantos mil quilômetros isso aqui? Ele na verdade, a atuação dele começa a ser efetiva a partir do aquecimento, da temperatura. Então, falar para você a partir de tantos mil quilômetros não é exatamente pela quilometragem, mas pelo alcance da temperatura do motor. Então, quando o motor ele aqueceu e esse aquecimento faz ativar
a atuação dele nesses metais. Então, a partir do momento que você pôs já no primeiro funcionamento, aqueceu o motor, ele já começa a Vamos dizer que eu sou um trabalhar. mecânico exagerado ali, eu quero usar isso daqui para fechar um motor. Então, no caso ali, no processo ali de eu estar de aplicando montagem do montagem, motor, você pode utilizá-lo. não, eu posso utilizá-lo, mas não seria a forma correta de utilizar. Na verdade, você vai estar utilizando um produto que é caro Uhum. para já ir fazendo uma montagem. Se você quiser fazer, aí fica a critério, né? Mas você pode utilizar um óleo mais simples para fazer a montagem desse motor durante esse processo. E aí utilizar ele no momento que você fizer o enchimento e for dar a partida do motor. Legal, cara, muito bom. Muito obrigado por ter perdido o seu tempo de sair lá da Radiex e vir Não, aqui. não foi perda de tempo. Responder o pessoal do canal aí. Obviamente esse pessoal vai encher de dúvida ao pé do vídeo aí. E se eu precisar de auxílio aí eu vou ligar para você para Fica à responder. Porque disposição. pergunta, cara, surge de tudo. Aham. Entendeu? E muito obrigado aí por tirar essa dúvida da gente aqui. Então a gente pode continuar usando os produtos sem problema nenhum. Tanto Sim, com sem problemas. a limpeza úmida, né, no caso com a molhada, vamos dizer assim, o pessoal entender melhor, que é jogando o produto e enxaguando, quanto na lavagem a seco também não vai trazer malefício para chicote nem nada disso. Né? Exatamente. E obviamente que todos os cuidados devem ser atentados para que você tenha um serviço feito com excelência e com qualidade. Tá jóia, tá certo. Tá bom? Muito obrigado, Graziano. Agradeço. Muito obrigado. Tudo de bom aí, sucesso Pessoal, para você. vocês Vira- que estão em casa, ó, pandemia, pelo amor de Deus, tá vendo muita gente na rua sem máscara, use isso aqui, ó, tá? Já perdi bastante gente querida aí, tá? Que não atentou a isso aqui, ó, o uso da máscara, tá? Muito cuidado aí na rua, beleza? Vai pra casa de alguém, evitar a festinha, evitar tudo, saiu, usa máscara. Graziano, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui comparecer. Mandar um abraço lá pro João Vieira também, o nosso amigo aqui, que se não fosse o João Vieira, falar pro Graziano, ó, vai lá, passa lá, faz, tal, tá? Agradecer muito vocês por poder vir aqui. Na nossa, assim, nós não temos assim uma rede, um centro automotivo, né? Não estamos fazendo propaganda, não é nada disso. É para passar para vocês a melhor forma de cuidar do seu carro sem trazer malefício para eles. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para todos vocês. Nós é que agradecemos. Um abraço.